Oi, turma, como é que vocês estão? Tudo bem, professor Luiz? Aula de inglês. E primeiro nossas dicas de estudo. Procurar um lugar calmo, silencioso, todos os seus livros, caderno, caneta próximos a vocês e vamos para a aula. Hoje a gente vai usar o futuro, vamos estudar, gente, o futuro com going to, certo? Então aqui a gente já tem logo, de cara uma tabela, E ela diz o seguinte: usamos o futuro com going to para indicar uma ação futura que já está planejada e que com certeza irá acontecer em um futuro próximo, Então a gente tem aí o I am not going to eat out, Tirando todos esses nots, gente, a gente vai estar deixando ele na afirmativa, Que é o que ele pede exatamente aqui, para o futuro do going to, ok? Então aí vai ficar I am going to eat out, Eu vou comer fora, certo? Então é algo que vai acontecer próximo, Vai acontecer talvez até hoje, Então, como diz aqui na regra, usamos o futuro com going to para indicar uma ação futura que esteja planejada e que acontecerá em um futuro bem próximo, Então, no segundo exemplo a gente tem we are going to study for the test, Nós vamos estudar para a prova, certo? Então, vai acontecer muito em breve, Muito em breve vamos estudar para a prova. Então, estamos afirmando isso em um futuro próximo. E é assim que a gente usa o going to, Seguindo aqui, a gente vai ter o he is going to work today, Ele vai trabalhar hoje. E o they are going to play basketball, Eles vão jogar basquete e assim sucessivamente. Se for negar tudo isso, for fazer o futuro com going to na negativa, é só pôr um not exatamente nesses lugares aí onde a gente está vendo, certo, gente? Então vai ter o verbo to be, mais o sujeito, mais a partícula not e o restante do complemento. Então, no primeiro exemplo vai ficar I am not going to eat out, Eu não vou comer fora. Então aí a gente está vendo as duas formas, gente? A afirmativa e a negativa, ok? Regras de formação e exemplo, Afirmativa e forma. A forma de frase, de futuro com going to na forma afirmativa segue a seguinte estrutura, Sujeito mais o verbo to be mais o going to, Que foi daquela forma ali que a gente viu, ó. Sujeito I, O I am, mais o going to, mais o restante lá do complemento, que é o eat out, certo? Então a gente tem alguns exemplos aqui, ó. She is, going to have lunch with Mary. Ela almoçará com a Mary, Então a gente vai ver aí que tem, ó, she, que é o ela, o is going to, have lunch, almoçará, com a Mary. They are going to arrive later today, Eles chegarão mais tarde hoje, Então algo que vai acontecer no futuro, que é próximo, E a gente está usando esse going to aí para estar fazendo a referência a esse futuro próximo. Na forma negativa, gente, como vai ficar, A formação de frase de futuro com going to na forma negativa segue a seguinte estrutura, Sujeito mais verbo to be mais o not, E repete. Então aqui nos exemplos vai ficar como she is, not, a partícula, going to have lunch with Mary, Ela não almoçará com a Mary, Então colocou o not aí na oração. Já está tudo ok, a gente já vai estar negando, o almoço dela com a Mary. Então vai ser num futuro próximo ela não almoçará com Mary, Então a gente está usando o going to e negando ao mesmo tempo, ok? Na interrogativa o que a gente vai fazer, A mesma regra que a gente sempre faz. Trocar o verbo, pelo
sujeito. Então vai ficar verbo to be na frente, mais o sujeito, mais o going to, né? E a interrogação no final, certo? Então a gente vai ter de exemplo aí, ó, is she, né? Que antes era she is, né? O going to, né? Have lunch with Mary, né? A gente já faz aquela pergunta porque é a interrogativa. Ela almoçará com Mary, né? Então já fica assim. Muito simples, né? Os exemplos, muito fácil. E aqui eu deixei uma tabela, né? Com a palavra viajar, para vocês terem exemplos de afirmativa, negativa e interrogativa com o uso do going to, ok, gente? Então, na primeira aqui a gente tem assim, ó, I am going to travel, né? Na negativa a gente tem I am not going to travel, e na interrogativa a gente troca lá o verbo to be pelo sujeito e fica am I going to travel, né? Já vira a pergunta, ok? Então a gente também vai ter, gente, ó, o futuro com shall, né? Shall, assim como will, é um modal verbo, né? O verbo modal utilizado em expressões de ações futuras em inglês. No entanto, shall é menos utilizado do que o will, uma vez que é usado em situações formais, né? Quando usados, eles costumam, né, aparecer em perguntas, sugestões, convite e geralmente nas primeiras pessoas do singular e do plural, né? No I e no we. Então a gente vai ter aí alguns exemplos, né, do uso do shall e do we, né? E a atividade de vocês, gente, que eu deixo é página 22, cópia e tradução, e página 23, compreensão do texto, ok? Lembrando que o conteúdo das nossas aulas está disponível em escolapequenospassos.com.br. Não esqueça de deixar um like nesse vídeo, siga a gente nas nossas redes sociais, acessem o conteúdo da agenda eletrônica de vocês para estar sabendo das novidades dos nossos sites, né, e da nossa escola. Eu vou ficando por aqui, deixo a todos um grande abraço, até a próxima aula, valeu!